Olá, irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre a palavra de Deus no texto que está em Filipenses, capítulo 4, versículos do 4 ao 7. Diz assim o texto: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Queridos, termos nossas mentes e nossos corações guardados em Cristo Jesus significa nos mantermos sóbrios, equilibrados, racionais, diante de qualquer que seja a situação. Crentes verdadeiros que confiam no Senhor, confiam no poder e no governo do Senhor Deus, nunca se dão a fábulas, a costumes, a crendices. Pelo contrário, guardam o seu coração na paz de Deus, na plena convicção do seu domínio ao nosso redor. Agora, é claro, para isso nós precisamos buscar algumas atitudes em nosso dia a dia, em nossas vidas, que o apóstolo Paulo faz aqui uma pequena relação de algumas dessas atitudes. Vejamos, pois, logo no início, no versículo 4, ele diz, alegrai-vos, onde nós encontramos a primeira atitude do crente, é a alegria. Sermos alegres significa demonstrar para o mundo que nós temos consciência dos planos de Deus em execução para todos nós. Eu não sei quantos dos irmãos têm visto, eu estava observando pela internet uma certa seita aqui no Brasil, que prega que Jesus não era alegre, Jesus não tinha alegria. Eu não consigo entender em que passagens bíblicas eles podem se basear para esse tipo de afirmação, porque nós sabemos que Jesus é a alegria de toda a terra. Jesus é o grande motivo de alegria que nós temos. E o apóstolo Paulo enfatiza isso. Eu acho tão bonito quando ele insiste em dizer outra vez, eu digo, alegrai-vos no Senhor. Nós temos mais motivos de alegria do que de tristeza, porque as nossas almas estão acima de qualquer tipo de problema, estão acima de qualquer ameaça. Não há nada que possa ameaçar, nada que possa nos separar do amor de Deus. Não há nenhum tipo de problema, nenhum tipo de cataclisma que possa fazer com que as nossas almas corram risco, porque elas estão guardadas em Cristo, seladas pelo Espírito Santo. Portanto, seja a alegria a marca de nossos semblantes, que o mundo possa ver isso. A outra atitude que o apóstolo Paulo nos recomenda é a moderação. No versículo 5, ele diz, seja a vossa moderação. Portanto, moderação significa equidade, equilíbrio, significa gentileza. A palavra no grego, ela tem uma tradução, teria uma tradução mais apropriada por gentileza, sermos pessoas amáveis diante do mundo, diante da sociedade, que todos vejam em nós as atitudes de Jesus. E Jesus era uma pessoa amável, gentil, era uma pessoa equilibrada diante de qualquer circunstância. E isso nos atrela a outra qualidade que o apóstolo Paulo nos indica nessa relação de atitudes. Quando ele fala no testemunho, seja a nossa moderação, seja o nosso padrão de vida, o testemunho que nós temos a mostrar, a apresentar ao mundo, que o mundo possa ver em nós a paz de Jesus, através da nossa alegria, através da nossa moderação, através do nosso equilíbrio diante de circunstâncias adversas,
diante de doenças, de guerras ou de tantas outras coisas que podem acometer a igreja, podem nos acometer. Estamos no mundo, vamos ver coisas complicadas de serem superadas, mas nós temos a paz do Senhor. E no versículo 6, ele nos diz: não andeis, pois, ansiosos de coisa alguma. O termo coisa alguma nos traz uma ideia de totalidade. Não há nenhum motivo que possa nos levar à ansiedade. A ansiedade, irmãos, a propósito, é algo que talvez seja até inerente ao homem natural, à nossa estrutura emocional, mas ela é facilmente identificável, né? Ela tem um sintoma muito claro, que é o estresse desproporcional ao impacto de algum evento. Isso seguido da dificuldade de retomarmos o controle. Isso é a ansiedade. Mas como nós sabemos que nós seguimos a um Deus poderoso que superou, inclusive o pecado, superou todas as adversidades espirituais que nós poderíamos conhecer um dia, por que nos estressarmos de forma desproporcional? Por que então andarmos ansiosos? A ansiedade não deve fazer parte da vida do crente. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, eu vou ler aqui para os irmãos, ele nos diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Mais uma vez nós vemos no sentido de totalidade, toda a ansiedade, sem deixar nada de fora. E explica por quê. Porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor tem o seu olhar sobre o seu povo. Nós estamos sendo acompanhados pelo Senhor. Portanto, toda a nossa ansiedade deve ser lançada sobre o Senhor, que tem poder para resolver essas circunstâncias ao nosso redor, garantindo que a nossa vida possa ser uma vida de plena paz e alegria, de modo que o mundo veja que nós somos um povo feliz com Cristo, feliz com a nossa convicção da nossa vida eterna. E ele mostra como fazermos isso, ainda no versículo 6, quando ele diz: trazendo diante do Senhor as nossas petições pela oração e pela súplica. Eu gostaria de fazer abrir um parêntese para mostrar aos irmãos um detalhe que me chamou a atenção de uma forma até preocupante diante da nossa denominação. Esta semana, o nosso presidente, pastor Fausto, o presidente da nossa convenção, fez um apelo. Inclusive, ele frisou em dizer: não é uma convocação, é um convite a todos os crentes brasileiros, todos os batistas que fazem parte desta convenção, fazem parte dessa denominação que busca seguir e servir a Jesus. E ele fez um convite, um apelo a todos os crentes que intercedêssemos pelas autoridades, intercedêssemos pelos profissionais da saúde, da ciência, que estivéssemos postos em nossos postos, lutando espiritualmente para que essas pessoas tivessem sabedoria na condução das circunstâncias adversas que o mundo passa hoje, com essa epidemia que estamos vendo, com esses problemas de saúde. E o nosso presidente pediu que estivéssemos todos orando para que Deus concedesse sabedoria àqueles que podem nos conduzir através desses momentos ruins. E infelizmente, irmãos, eu não vi em nossos sites, não vi nos canais do YouTube de nossos crentes, nossas igrejas, eu não vi repercussão da palavra do nosso presidente com tanta ênfase assim, senão alguns poucos que acompanham a nossa convenção e que estavam preocupados em obedecer
em atender ao apelo do nosso presidente, o homem de Deus. Porém, mais no fim da semana, um outro pastor de uma igreja denominada Catedral do Avivamento, que eu não sei explicar de que se trata, mas aquele pastor convocou todos os cristãos brasileiros a fazerem jejum, e isso então repercutiu profundamente em todas as nossas igrejas, através de todas as mídias. Irmãos, vamos prestar atenção no presidente da nossa Convenção Batista Brasileira, um homem sério, preocupado com a situação do mundo, preocupado com a postura dos crentes diante dessas adversidades. E vamos obedecer a nossa denominação, obedecer a nossa igreja e fazermos a nossa parte. Orarmos conscientes, racionalmente, por aqueles que estão imbuídos de poder, aqueles que têm autoridade para trabalhar com a nossa sociedade, pedindo ao Senhor Deus que lhes conceda sabedoria, serenidade, visão privilegiada para tomarem decisões que conduzam o nosso povo às soluções e à bonança dessa tempestade toda que hoje acomete a todo mundo. E nós fazemos isso com a nossa oração e súplica, como o apóstolo Paulo pede no versículo 6. Pois tragamos diante do Senhor, deixemos diante do Senhor toda a nossa ansiedade, através das nossas orações, nossas súplicas. E depois disso, então, irmãos, nós poderemos ler confiantes o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede toda a ciência, toda a medicina, vai além de toda a filosofia, de todo o conhecimento humano, vai além do que nós podemos compreender. Tal é a paz de Deus. Essa paz vai encher nossos corações, vai encher nossas vidas, vai alegrar os nossos semblantes. E todos nós, então, poderemos usufruir de corações e mentes guardadas em Jesus, livres de qualquer tipo de aflição espiritual, livres de qualquer estresse descomunal, desproporcional ao nosso redor, que nós possamos temer. Então, queridos, na verdade, tudo o que precisamos fazer é trazer ao Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de cada um de nós, cuida de sua igreja. E termos a paz do Senhor em nossas vidas, expresso em nossos semblantes, em nossos sorrisos, para que o mundo possa ser abençoado pela Igreja de Jesus aqui na terra. Então, que o Senhor abençoe este seu dia tão especial.